Acho que a gente podia tirar, né, o microfone, as pessoas podiam falar, agora enquanto a gente vai esperando entrar, se vocês quiserem se apresentar. Claro, quem quiser falar, gente, o microfone... Eu acho que a ideia é não precisar pedir para falar, não. Quem quiser falar, falar. E... Ai, tô me sentindo tão criativa. Ó, tá entrando uma galera aí. Bem-vindos todos. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês. E daí dá um tempinho, dá uns 5 minutinhos para a galera ir entrando. Olá, Beatriz. Oi, Bia. Vamos tirar o microfone, gente, conversar um pouco. Tudo bem? Tudo bom? Estava na outra, né? Acho que tem umas pessoas ainda passando de uma ligação para outra. Eu sou a Bia também, só que eu sou Ana Beatriz. Não sei se te chamam de Bia. E o Flávio, eu já estou muito criativa, estou sentindo que minha cabeça está uma explosão de ideias. Eu amei esse fundo de vocês, muito lindo. Desde ontem, assim, juro, adorei. Você assistiu a gente apresentou um pouquinho na oficina, na apresentação das oficinas ontem, né? O que eu ia falar para vocês é o seguinte, gente. Enquanto está entrando uma galera, a ideia é a gente apresentar algumas coisas para vocês, umas inspirações, um pouco de história da FAO. E daí, em um determinado momento, a ideia também seria a gente criar alguma coisa. Então, pode ser uma colagem, não necessariamente uma colagem com cola, tal, mas assim, uma sobreposição de alguma imagem, ou um desenho, ou uma fotografia de alguma coisa. E daí, um dos temas que está aí na tela seria esse, quem está aí. Talvez um autorretrato, talvez ou uma ideia também do outro. E então a gente colocou essa frase aí no começo agora para talvez já despertar alguma coisa aí no subconsciente de vocês. E caso também vocês queiram já pensar no que vocês querem usar, pode ser também uma composição de objetos, pode ser... Bom, pode ser qualquer coisa, entendeu? Vocês podem pegar umas revistas, assim, aleatórias, e separar o que você gosta, o que te chama atenção, sem pensar muito, entendeu? Pode ser por causa da cor, pode ser uma palavra que você goste, pode ser uma imagem, ou também fazer alguns desenhos. Então, vocês são livres para tentar, enquanto a gente espera as pessoas, talvez ir buscar um pouco desses materiais. Essa é a ideia, Flá? Eu acho que a princípio pode pensar, entendeu? Você pode pensar o que você quer usar, ou o que você quer compartilhar depois com a gente. E a ideia é começar, dar uma pequena vontadezinha, assim, de produzir alguma coisa daqui a pouco. Mas eu acho que a gente podia começar já a falar do MOVA e quem somos nós, né? Bom, o MOVA a gente já apresentou ontem para vocês, a Bia apresentou ontem um pouco sobre a nossa história. A gente é formado na FAO, né? Eu sou da T61, a Bia, você é de qual mesmo, Bia? T50 aí? 8. E a gente viveu a FAO num momento que ela estava totalmente em reforma, assim, ela estava com umas lonas no teto, tava uma poeira, tava um canteirão de obra, assim, sabe? E essa foto, ela mostra a biblioteca, né, na parte de baixo, e atrás, ao fundo, é o Estúdio 3. O Estúdio 3 da FAO, ele passou, eu acredito que
boa parte acho que total a parte que a gente estava lá dentro desativado, que como o teto da FAO são aqueles domos e estavam sem manutenção, estava com infiltração, estava com chance de cair e tal. Então ele foi interditado por perigo mesmo assim de uso, né? E ele virou meio que um grande, eu não sei o quanto vocês já conhecem a FAO, mas a FAO tem os estúdios lá em cima, né? E tem um pedacinho do chiqueirinho ali. O chiqueirinho é um meio que uma salinha pequenininha que fica no meio dos estúdios. E ele acabou ficando abandonado, meio que à mercê ali de qualquer coisa, né? E daí a gente pegou e bolou um painel de lambe-lambe. O MOVA, na verdade, o que é, né? Assim, a gente trabalha com lambe-lambe. Lambe-lambe é a técnica de papel e cola, né? Você dilui a cola em água e usa pincel ou brocha, que são aqueles pincéis maiores, né? Molha, né, a superfície e aplica o papel e molha mais por cima, né, com essa cola. Então... É tipo lambe, você dá uma lambida embaixo, bota o papel e lambe em cima de novo. Lambe, lambe. Isso. Essas são as brochas que dá para usar. E daí o papel de seda é muito legal, porque a gente consegue comprar bastante por um preço acessível, e ele é colorido e muito leve, então é como se fosse uma membrana de tinta mesmo, sabe? Então, a partir do momento que você molha ele, a cor ainda, assim, vai para longe, assim, ela parece que você pintou um quadrado ali, uma coisa, e daí quanto mais você vai sobrepondo eles, mais diferente as nuances vão ficando, vai ficando muito bonito, assim, essas transparências, sabe? E daí tinha essa paredona lá no Estúdio 3 que estava meio totalmente sem nada, assim, bem triste, e a gente pensou, vamos fazer alguma coisa aí, uma colagem coletiva tal. Porque a ideia também seria a gente criar alguma coisa junto, e a cor também é uma coisa muito legal, né? Assim, dá uma outra cara para tudo. Então a gente pensou nesse dia no Atos Bulcão, que ele ficou muito famoso com os azulejos que ele fez para Brasília, as composições de azulejo que ele fez para Brasília, né? Então por isso que a gente pensou primeiro na forma quadrada, e essa forma quadrada, porque o azulejo, né, vai fazendo as composições também, dependendo dos desenhos que você vai pensando, né? E então daí a gente criou um grid, e foi o grid que seria essa trama de reticulada, né? E as pessoas foram meio que escolhendo as cores e, em consequência, as formas, e foi assim, acho que em 4 horas a gente conseguiu cobrir a parede umas 4, 5 vezes, e foi bem bacana, assim, foi um trabalho bem legal, e foi aí que começou tudo, sabe? E daí como funciona, né? A gente pensa alguma coisa que pode ser bacana, pensa também numa referência, isso tudo pode ser em conjunto com também quem busca alguma coisa, com a gente, fala assim, a gente está pensando em fazer uma oficina numa comunidade tal, e sobre, sei lá, esporte, lazer, alguma coisa assim. E daí a gente tenta sempre trazer uma via artística para a coisa, né? Assim, trazer a arte de alguma maneira, assim, mostrar a acessibilidade disso, né? E também como uma fonte de inspiração, como uma coisa para quebrar um pouco o dia a dia das pessoas, né? Tipo, e ao mesmo tempo fazer com que a pessoa produza aquilo, né? Então isso é muito, assim, a pessoa acaba se envolvendo muito, assim, olhando a referência e depois, consequentemente, produzindo alguma coisa, né? Eu acho que aquela ideia que você mostra para ela, um artista, uma coisa bonita, uma coisa que é aparentemente bela, né? E depois ela ali pintando por cima, eu acho que dá uma ideia muito de que ela também é capaz de fazer, e de que todo mundo é capaz de fazer isso, né? Então
Então rola meio que assim, daí a gente vai separando os materiais, vai escolhendo os formatos, vai mostrando as Ah, referências. deixa eu fazer uma observação aí em relação a essa intervenção. Volta no anterior, por favor. Então, isso daí é uma biblioteca, né? E a gente recebeu o contato de uma biblioteca pelas nossas redes sociais, que eles queriam revitalizar essa parte do jardim deles, né? Então, estava tudo pichado, aí mostra uma foto dessa pichação. Aí passa para a próxima, Flá. E aí então, a gente quis fazer o quê? Uma ideia de um jardim das fadas, porque quem fundou essa biblioteca, o nome dessa biblioteca é de um autor de contos de fadas. Então, a gente foi atrás de 2 artistas plásticos, que a gente tem aqui a Johann Mitchell, que ela é uma artista expressionista, que desenha a natureza morta, com uma coisa assim, com bastante energia nas pinceladas dela. Esses quadros são grandes. E também o Gustav Klimt, que foi um simbolista, né, da Áustria. Então, a gente traz, por exemplo, essas referências como mais uma referência de um direcionamento da atividade, né? Então, por exemplo, quais são os padrões que vocês identificam na Johann Mitchell? Quais são os padrões que a gente tem, por exemplo, no Gustav Klimt aqui? Tem mais uns quadradinhos, umas coisas mais estruturadas, a outra parece que é uma pincelada mais energética, né? Aí, pode passar, Flávio. E aí a gente traz, por exemplo, o que essa imagem mostra? Que a gente mostra, por exemplo, para todo mundo que está participando, algumas imagens desses artistas, dessa ideia inicial, e aí começamos a preparar o material junto, baseado nessa energia, né, nesses padrões que esse artista ele traz. E depois disso feito, a gente começa a colar junto. Né? E aí vai colando. E aí o negócio vai se transformando, porque você vai tendo ideias no meio do caminho. E a ideia não é fazer algo pré-concebido, não é tipo, vamos desenvolver, porque o que acontece na escola de arquitetura? Você faz o projeto perfeito e depois constrói. E o que a gente traz nas nossas ações é que a coisa vai se transformando no caminho. Né? Se você pensar até num ponto de vista filosófico, você imagina assim, o amor platônico, o Platão traz uma ideia concebida verdadeira, e depois você chegar nessa ideia, e você também tem a ideia de que a vida não existe uma verdade concebida e você vai se transformando, e a gente vai mais ou menos nessa arte que ela vai se transformando de acordo com os insights que vão se tendo, mas de uma maneira coletiva, né? Cada um é livre para ter o seu insight. Acho que pode passar, Flá. E aí é o que vai acontecendo. No final, por exemplo, você vê assim, as crianças, daí um tem uma ideia ali, um bota um outro elemento ali, aí o pessoal gosta, e isso vai virando algo que, no fundo, é uma ação do MOVA, mas não tem autoria, a autoria é de todo mundo que estava ali, que teve essas ideias e tudo mais. E isso tudo é feito, por exemplo, assim, com papel de seda aqui, né? É o que a gente tem, é o papel de seda colorido, porque também tira um pouco da forma, mas você também pode trabalhar com outros tipos de linguagem, né? Enfim, basicamente, a gente fez isso em diversos lugares da FAO, dentro e fora. Flávio, tá sem som. Acho que você tem que compartilhar o som. Isso daí foi uma ação que a gente acabou fazendo, já que está sem som, eu vou aproveitar, num evento chamado 100 Minas na Rua, que foi promovido pela Prefeitura de São Paulo, né, com mulheres, e aí a gente foi participar disso. Nós não somos sexistas, mas no início eram bastante mulheres e o Flávio, então... mas aí a gente participou com essa temática, né, que eu acabei liderando, que também tem essa liberdade da pessoa liderar, dependendo de quem estiver, aonde estiver, que é possível as pessoas liderarem uma ação sem estar todo mundo junto necessariamente. E aí mostra a participação das crianças, né, a participação dos transeuntes, de quem se interessa nessa construção coletiva que um pouco trazia aí, né, essa pergunta inicial nossa, quem está aí?
no caso, né? Então, enfim, eu trouxe um poema gigante, as pessoas pegaram, recortaram pedaços disso, as crianças participaram, e aí você vai vendo que é colagem, né? A lambida embaixo, a lambida em cima. É muito importante, se vocês quiserem experimentar essa técnica de colagem, que vocês lambam embaixo. Porque um papel molhado, lambido em cima e não lambido embaixo, a princípio ele cola, depois ele cai, entendeu? Então é bom lamber embaixo e depois lamber em cima de novo. Enfim, aí dá para ver mais ou menos como é que acontece essa coisa coletiva. É rápido, aconteceu em mais ou menos umas 3 horas, 4 horas, um painel relativamente grande aí no meio desse evento aí na rua, né? Legal isso que você falou sobre a questão de todo mundo, cada um poder liderar alguma coisa, né? O nosso coletivo ele já passou por muitas ondas assim de pessoas que participaram, e é muito legal quando as pessoas conseguem, sei lá, buscar maneiras de se apropriar dele também, né? O bacana do Mova é isso, assim, é uma técnica e uma metodologia, mas que também é muito bacana a troca e a liberdade também de se produzir sozinho e independente, sabe? A gente, depois que saiu da FAO, outras pessoas tocaram isso na FAO em momentos que a gente não podia, que a gente estava fazendo outras coisas, e isso é muito legal também para, sei lá, para movimentar a ideia da troca artística, né? E a gente deixa também o convite para vocês em relação a isso. E, e daí hoje, eu não sei se, só para retomar um pouco antes de começar a falar sobre isso, não sei quem entrou depois, mas a gente está pensando em fazer umas colagens daqui a pouco, colagens, composições, desenhos, o que você quiser fazer, fotografia. Então, se você... o tema inicial seria quem está aí, e daí, se você já quiser separar alguma coisa, se você quiser pegar alguma coisa específica para fazer, tesoura, alguma coisa que você goste, fica aí na cabeça pensando. E daí, bom, daí vocês entraram na FAO, né? Eu não sei qual que foi a ideia para vocês, assim, de fazer FAO, o que vocês queriam com isso, o que vocês esperam da FAO também. Eu acho que a FAO é um ambiente que, acho que para mim, é um ambiente que sempre eu olhei para ele com um olhar assim de liberdade, de multiversatilidade de afazeres, né? Eu acho que eu nunca olhei para a FAO como um lugar só de projetar prédios ou cidades ou coisas do gênero, né? Eu acho que a ideia do ensino da arquitetura dentro da FAO sempre foi um espaço de troca muito grande e de experimentação e eu não queria usar a palavra resistência, mas eu diria de revolução mesmo, não através do desenho, mas eu acho que através principalmente da discussão, porque eu acho que tem uma questão muito forte que envolve o endeusamento da profissão do arquiteto, que eu acho que vocês, ao decorrer da vida de vocês, vão começar a ter muito essa noção histórica, assim, né, do arquiteto como um ser de mudanças e transformações. E isso acaba gerando muita nuance também que não é legal. Você você acabar caindo numas de se colocar acima num grau hierárquico, né, do que, por exemplo, a vontade de um coletivo ou as questões de uma sociedade, né, que não são você, a princípio, que cabe a você a decidir. Então,
Então, acho que a FAO ela buscou muito romper com esses paradigmas. E dentro da FAO, tiveram alguns professores que buscaram, de uma certa maneira, se aproximar mais dessa questão popular e dessa questão social. Eu acho que a grande maioria, né, pensa muito na questão social de formas diferentes, né? O urbanista, o paisagista, o arquiteto que faz mais projeto de edifício, habitação social, e tem os artistas também, né? Os artistas, eu acho que quem escolhe a FAO tem muito a ideia também da arte, né? Assim, tem a história da arte, tem muita coisa bacana. E então, eu acho que uma pessoa bacana que a gente queria trazer para vocês, que foi professor da FAO e que é bem fora da curva, assim, em termos do que se aprende hoje em dia, foi o Flávio Império. E o Flávio Império, ele foi professor da FAO na década da década de 60 a década de 70, e depois ele voltou um pouquinho na década de 80. E foi um período muito, muito peculiar, assim, da história, né? Que a questão da repressão política, ditadura. Então, as aulas que ele dava na FAO eram aulas muito livres e muito voltadas à inspiração, à criatividade. E isso acabou, assim, ressoando de uma maneira muito quase que única, né? E hoje em dia a gente ainda vê alguns poucos, algumas nuances dessas aulas, principalmente acho que no primeiro ano, que são aulas de estúdio, de desenho, de modelo vivo, de representação, de busca do seu próprio traço, da sua própria personalidade, da sua própria maneira de se expressar, né, que eu acho que é muito importante para o arquiteto, né, entender qual é o seu traço, ou os seus traços, ou como ele muda, como ele mutaciona. Então, eu acho que tudo isso que deriva da criatividade, dessa inspiração, é importante para o arquiteto, né? Porque é o que torna ele mais humano, mais voltado à horizontalidade, né? E só para colocar um contraste um pouco, né? O prédio da FAO, de uma primeira geração modernista, mais estruturalista, né? E voltado. Vocês vão entender, vocês vão estudar sobre isso mais a fundo depois. E daí, dentro desse espaço, né? Esse espaço é um espaço de muita troca, como eu disse para vocês. Inclusive, eu acho bacana pensar na troca como a principal coisa que a FAO tem te oferecer. Por exemplo, eu acredito que brevemente vocês vão poder fazer isso, né? Subir e descer as rampas, encontrar as pessoas e trocar ideias fora das salas de aula, que eu acho que e viver na FAO, né? Viver a FAO, ficar lá horas e horas, às vezes sem fazer nada, mas ao mesmo tempo fazendo, porque você vai estar conversando com as pessoas e discutindo assuntos que te interessam. Então, esse é um espaço muito bacana de construção do teu próprio repertório, né? E eu acho que isso é o que a FAO pode te oferecer de melhor, assim, em termos de referência mesmo, sabe? E dentro desse espaço, daí o Flávio Império fazia algumas aulas. Essa era uma aula típica dele da década de 70, uma aula que começava basicamente com relaxamento, né? E eram construções ligadas ao corpo, estímulos corpóreos, relaxamento, yoga, jogos teatrais. Ele era muito ligado a grupos teatrais também. Ele foi um cenógrafo muito importante também.
E daí, dentro da trajetória dele de ensino, ele ficou na FAO, né, da década de 60, ele se formou na FAO em 61, ele já virou professor, e disso ele foi até 77, sendo professor da FAO. E daí, em 70, foi quando prenderam alguns dos companheiros dele também, que ele fazia parte de um grupo muito bacana de arquitetura, chamada Arquitetura Nova, que eram considerados, assim, digamos, discípulos do Artigas, que o Artigas foi quem projetou a FAO, né? A FAO foi projetada pelo Artigas. E eles tentaram buscar um pouco, levar a discussão do Artigas para um cunho mais assim do social, de como também transformar o canteiro de obras numa coisa mais humana, né? A humanização do canteiro de obras também. E tudo isso nesse período de ditadura militar, junto às discussões políticas, culturais da época, né? Aquilo tudo também foi era muito forte, muito polêmico para a época, né? E então ele acabou da década de 70 a 77 permanecendo na FAO de uma maneira mais reclusa, dentro desses laboratórios de experimentação, e acho que o que ele conseguia propor para as pessoas era um relaxamento necessário, né? Uma coisa que para a época era muito difícil, né? Você ser um estudante e tentar se expressar artisticamente, a expressar suas ideias, né? Então, ele desenvolveu algumas técnicas relacionadas a teatro, por exemplo, que davam um norte para elas, né? E isso auxiliava muito no processo criativo das pessoas. E o bacana do Flávio Império é que ele é um arquiteto bem, digamos assim, padrão do tipo da FAO, os piano, né? Ele é um multi-arquiteto, né? Ele não é só arquiteto, ele é cenógrafo, ele é pintor, ele dava aulas, e eu acho que isso marcou muito uma época da arquitetura onde o arquiteto ele devia ser várias coisas, ou podia ser várias coisas, né? Eu acho que isso ainda é um direito do aluno e da pessoa buscar isso, né? Eu acho que escolher uma matéria, você acaba ficando muito... escolher uma faculdade tão novo também, muitas vezes, né? Você acaba também se privando de outras escolhas, então acho que a FAO é legal por isso, porque você pode experimentar várias coisas diferentes. E lutar por isso também, né? Lutar por essa diversidade, assim. Eu acho que a diversidade de ações é maravilhosa. E algumas peças dele daquela época, ele foi um dos primeiros cenógrafos assim, que rompeu com aquela ideia de teatro romano, que era o teatro burguês, que era aquele teatro das pessoas sentadas na cadeira e assistindo o palco, né, que é a estrutura mais conhecida de teatro que a gente tem nos dias de hoje ainda, e utilizando materiais vagabundos mesmo, assim, estopa, o que ele encontrava pela rua. Uma vez ele fez um cenário com restos do Minhocão, ele foi lá no Minhocão que estava sendo construído, pegou uns destroços e usou. Eu acho que a ideia do teatro, não é a arte pobre, mas como se fosse, né, a ideia do que existe, né, do que está aí, sem precisar de grandes produções, né? E ele também fez muitos cenários para o Caetano, Gil, Gal, Bethânia, toda essa galera da década de 70. Esse é um cenário que ele fez dos Doces Bárbaros, na década de 70. Ele também gostava muito dessa coisa do tecido, né? Ele usava muito pano, costura, e então eu acho que é uma referência muito legal, como também o ambiente cênico, entendeu? Trazia também para as aulas uma ideia de construção espacial, né? A luz também, a sombra, o vazio, são todas questões que acabam englobando ambos os lados, né? E
E daí, essa é uma aula dele, com tecido, na FAO, em experimentação, sempre essa questão da aula, da questão do corpo, a questão do movimento, né? Você tá, ele falava muito assim, que o corpo era o instrumento de trabalho dele, né? E você se colocar como professor e aluno num ambiente mais horizontalizado, assim, de construção conjunta, eu acho que é muito inspirador, assim, né? Eu acho que não é assim todo dia que a gente vê isso na FAO. Não sei nem se é possível hoje em dia uma aula assim. Seria muito, muito interessante. E daí, só para fechar com vocês a apresentação, eu queria ler para vocês um pedaço do caderno dele, sobre o processo pedagógico dele, né? Meu processo pessoal de trabalho e pesquisa me levou para além da prancheta, para a ação direta, da manipulação do espaço e do movimento. Meu corpo abandonou a postura sedentária, adquirida nos bancos escolares, para empreender uma viagem de desbravamento das suas possibilidades de linguagem, manifestação, incorporando dinamicamente os materiais clássicos e os novos materiais que surgem pelo caminho. A respiração, o relaxamento muscular e mental, a expressão psicofísica do movimento, o som aliado ao conhecimento anteriormente do desenho, da cor, das possibilidades de linguagem do plano, do espaço, do objeto e da linguagem das palavras, o jogo dos personagens teatro-vida. Nessa nova constelação de elementos de linguagem, que não se limita a exprimir isoladamente a resultante superelaborada de uma forma específica de percepção, auditiva ou visual ou gestual, nasce dentro de mim uma necessidade de impulso cada vez mais forte, de treino e experimentação, fora do alcance das aplicações estereotipadas, nos campos do consumo profissionais. Daí as aulas para mim serem o próprio, ou um dos, campo de elaboração de pesquisa. E daí um videozinho das aulas para fechar para vocês, para dar uma noçãozinha. Quem vai falar agora é o Flávio Mota, que era um outro professor da faculdade, que era também muito amigo do Flávio Império, e ele também tem uma pesquisa muito bacana também, depois vocês podem procurar pesquisar, é bem, bem legal. Eles abaixaram as calças, com a bunda de fora, de costa, e rebolando, nós somos cantores do rádio. De noite em balanço, de manhã nós vamos acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Com reunindo do grande abraço, coração de marca azul. Isso era uma parte do trabalho. Quem era o orientador da coisa? Era o Flávio. E aquilo foi um sucesso louco para a juventude. Como professor que eu pesquiso mais diretamente os mecanismos de funcionamento da percepção humana e da possibilidade que o espaço tem como linguagem. E é isso, gente. Em termos de apresentação, a gente queria trazer isso para vocês.
E daí voltar essa pergunta de quem está aí, de uma maneira mais... Queria que vocês abrissem o microfone, colocassem aí a câmera de vocês e a gente conseguisse interagir um pouco, né? Saíssemos dessa coisa palestrante. Se vocês pudessem fazer isso. Vocês estão aí? Vocês aguentaram? Tudo bom? Oi, Isabela, Felipe. Acho que o pessoal, eles foram dar uma volta. Daqui a pouco eles voltam. Então, a gente queria tentar interagir, talvez ficamos um pouco extensos, né? Mas uma pergunta para vocês que estão entrando na FAO, o porquê que vocês entraram na FAO? Então, vamos tentar, assim, tipo, fazer só para a gente conversar um pouco e aí a gente começa a nossa oficina. Que nem o Flávio falou, a gente estava com uma ideia de tentar fazer algum tipo de colagem, sendo que a colagem pode ser uma sobreposição, a colagem pode ser, não precisa ser colado em si, né? Pode ser com papel, você pode desenhar também coisas e colar os seus próprios desenhos. Não há regra, o negócio é se sentir para se expressar como for, mesmo que seja uma foto. Então, o Flávio vai começar, já que ele está aqui no meu a primeira imagem no meu mosaico, e vai falar, por que você entrou na FAO, Flávio? Eu? Por que você entrou rápido? Tá, não, então vamos rápido, então. Eu entrei na FAO, em resumo, assim, porque eu gostava muito de fotografia e tinha laboratório de fotografia, e daí acabou indo para arquitetura, e daí acabei gostando, e daí foi por isso. Tá. Eu entrei na FAO porque eu queria ser advogada, né? Queria ser advogada ambientalista, meu sonho era São Francisco. Meu pai entrou em choque quando eu mudei. Mas eu lembro de uma moça que foi lá na minha escola e ela falou que que o arquiteto ele tinha uma ideia e fazia com que essa ideia ela se materializasse. E eu sempre fui muito criativa, cheia das ideias. Então, isso que me fez eu mudar, porque eu fiquei pensando depois se eu queria o resto da minha vida ficar sentada num escritório cuidando de problema dos outros. E eu lembro que eu olhei o céu, vi as estrelas e falei, não, gente, eu gosto de ter ideias e fazer essas ideias se concretizarem. Não conheci o Artigas, mas depois a gente conhece. A Isabela. Ai, um pouco de vergonha. Eu entrei na FAO porque eu gosto muito de tudo que é visual. Eu entrei em design, tá? Gosto muito, muito, muito. Eu tenho uma sensação, não sei, quando eu olho para as coisas e elas estão, não precisam estar certinhas, mas quando eu olho, eu vejo que aquilo faz um certo sentido, eu vejo, sei lá, eu fico feliz, assim. E eu queria primeiro para artes, mas depois de um tempo pensando, eu vi que não era aquilo. E agora vamos para design. Felipe, a Camini, é assim que fala? Assim mesmo. Então, entrei em arquitetura, né, agora. Não sei, um pouco também porque eu não me via fazendo nenhuma das outras coisas possíveis, tipo, de carreira mesmo. Não sei direito sobre arquitetura, só que, sei lá, acho que tem alguma identidade que eu ainda nem descobri ainda, sabe? Tipo, tomara que tenha, né? Mas, tipo, sei lá, a galera, assim, parece ser legal, também as aulas, sabe? Alguma Na coisa minha assim. época eram as melhores festas. Meu pessoal vinha fantasiado para ir nas festas da FAO porque a liberdade estava lá. Acho que é isso, talvez. Tiago. Eu entrei para arquitetura, foi por mero acidente do destino, porque assim, no meu ensino médio, eu fiz ensino médio técnico, e eu sempre quis ser engenheiro. Aí eu tive um estágio e não foi divertido, não foi muito legal. E aí eu comecei a fazer parte de um projeto que mexia com animações 3D. Uau! Eu entrei assim, completamente por acaso. Meu amigo chegou em mim um dia e falou, você quer fazer parte do projeto? Eu falei, eu vou pensar. Aí ele falou, não, você já está dentro. Eu já falei com as pessoas, você está lá dentro do projeto já.
Então foi por acidente. Aí mexendo com animação, eu comecei a ter um certo contato com essa ideia de cenário, de mexer com ambiente. Eu não queria mais ser engenheiro e eu escolhi arquitetura. Te mandei aí um nome de um cara chamado Hoberman. Ele faz estruturas que se movem, sabe assim? Ela que É aqueles abrem. que ele coloca na praia? Ah, É não. parecido nessa linha, só que o Hoberman ele trabalha com Aham. Norman Foster, e além de ser lindo e artístico, assim, elas ainda são inteligentes. Então, ele coloca, tipo, janelas que, quando o sol está quente o suficiente, elas abrem. Tipo, Ai, que que são legal. lindas, assim. É uma mistura de arte com engenharia muito interessante. Tiago, te mandei um nome aí. Desculpa. Obrigado. Rafael, Oi, eu entrei em design. É tipo, não é um motivo assim muito inspirador assim. Tipo, eu sempre gostei muito de arte, de desenhar, de pintar, tipo, de cerâmica, de tudo mais. Aí eu fui olhar a grade e fiquei, uau, que grade interessante. Aí eu escolhi design. E, tipo, depois de ver tudo aí, estou muito feliz que tem muitos coletivos que ligam para essa parte da arte, como o Mova, então é isso. Antônio tá aí? Oi, Ah, sim. oi, cadê você, Antônio? Deixa eu ver sua carinha. Ah, não, eu tô muito desarrumado. Eu não vou deixar a câmera Mas desligada. olha eu aqui, ó. Ah, não. Tá bom, então fala pra gente, Antônio. Ah, bom, eu também, que nem o Thiago, eu também fiz um curso técnico, né? Isso porque lá quando eu tava no ensino fundamental, eu já pensei, poxa, o que eu vou fazer na minha vida, né? Aí eu pensei, eu tenho que conhecer o máximo que eu conseguir para depois eu saber que eu tenho um panorama melhor, né, do que eu vou escolher. Aí eu fiz mecatrônica, que era, sei lá, mecânica, eletroeletrônica e informática, tudo junto, né, para eu ver se eu gostava dessas coisas. Só que aí logo no primeiro ano, assim, eu vi que apesar de eu gostar dessas coisas, eu ia me entediar muito se eu trabalhasse só com cálculo de coisas e tudo mais. E eu também sempre gostei de arte, essas coisas. E aí na mecatrônica eu vi que eu ia conseguir conciliar esses interesses meus em exatas, e aí também tinha humanas e arte. E aí eu fui mais ou menos por isso. A FAO em si, eu estava muito em dúvida entre a FAO e a Unicamp, né? Só que aí vi que a FAO ela era um pouco mais aberta, assim. E eu gostei muito do prédio também, e do ambiente universitário da USP, e aí foi por isso que eu escolhi. Bem-vindo. Júlia. Júlia, você tá aí? Eu tô sim, calma, eu vou abrir minha câmera. Eu tenho um pouco de vergonha, mas não sei se dá pra me ver. Dá pra me ver? Dá sim. Então, eu escolhi a FAO. Na verdade, eu ainda estava um pouco em dúvida no ano passado, que eu queria, na verdade. E eu estava muito em dúvida entre engenharia, eu queria engenharia ambiental e arquitetura. Só que eu gostei muito, eu gosto muito da parte da sustentabilidade, então eu queria tentar ornar as duas coisas. E eu pensei, se eu for fazer arquitetura, posso talvez tentar ir para mais para a parte de sustentabilidade mesmo, de soluções inteligentes, essas coisas. Então, e sempre gostei muito de arte também. Então eu falei, eu não vou conseguir ficar o resto da minha vida fazendo conta e calculando estrutura, mas essa parte mais técnica mesmo. Então eu resolvi vir para a FAO e tô aqui, ainda bem. Mas é isso. Você tem bastante área depois, viu? A gente, por exemplo, eu estou me especializando em planejamento territorial, em cidades Uhum. projetadas para as crianças. E Que aí legal. Uhum. o Flávio está nos processos participativos. A arquitetura te dá mesmo esse leque para você poder, enfim, o negócio é se experimentar, no final a gente sai, a gente nem imaginou que ia sair desse jeito. Uhum. Como que eu falei Yas aqui? Você está aí? Parece uma brincadeira do Copa, vocês já fizeram? Assim, você está aí? Aí, Oi, gente. Oi. Eu tô só ouvinte aqui, eu sou só uma admiradora do Mova. Eu não fiz FAO, eu fiz audiovisual. Na verdade, eu sou só uma admiradora do projeto aqui. Mim. Tá certo. Camila?
Camila, você está por aí? Bem, fico feliz que a gente tem um monte de gente que quase foi engenheiro e que está aqui para liberar o cabeção numa atividade criativa, né? É isso aí. Acho que o interessante é isso mesmo. E você sabe que, enfim, os processos de criatividade, eles estão tomando cada vez mais espaço. Então, vamos fazer a nossa Bora. oficina criativa. Eu vou falar para vocês, eu separei uma musiquinha aqui, se vocês quiserem colocar também para dar uma inspiração, tipo, vou mandar aqui no chat, e daí a gente vai dar uns 5 minutinhos, e daí, gente, produzam o que vocês quiserem, tirem uma foto, e eu vou passar o link aqui do Drive para vocês colocarem. Depois pode ser várias fotos também, podem ser várias coisas, e é isso aí, gente, daqui uns 5 minutinhos a gente... Não, mas esse YouTube, Flávio... É uma música. Mas você só mandou para mim, coloca você aí e compartilha com as pessoas. Quem quer, eu vou colocar, mas se vocês quiserem ouvir também outra coisa que vocês curtam. Bota o link no Drive, porque a gente vai fazer depois um patchwork com as nossas imagens, tá? Isso. Só que isso é fase 2. Então, tudo que vocês fizerem, tira a foto e bota no Drive. Vai jogando lá que depois a gente vai contar. Então, a primeira pergunta é: quem está aí? Vão ser 3 perguntas. Tá certo? Então, daqui a pouquinho a gente chama, a gente se fala, então. Posso fazer uma pergunta? Pode, super. Como é que vocês estão funcionando agora na pandemia? Tá, tipo, nesse esquema de fazer virtual? Como é que tá? Deu uma parada, na verdade, na pandemia, né? E a gente está experimentando um pouco mais, mas deu uma diminuição de ritmo. Atrapalhou tudo, né? Porque é bem assim de interagir. A gente ficou mais nos trabalhos pessoais, mais do grupo do que no coletivo mesmo. Mas a gente tem um grupo nosso também do WhatsApp, se vocês quiserem, tipo, trocar uma ideia, alguma coisa assim também. O que vocês precisarem também de dicas da FAO, coisas que vocês precisarem também, a gente está à disposição para conversar, independentemente da oficina. Acho legal. Eu estava nas Filipinas, eu voltei com a pandemia, por exemplo. Gente. Então, eu estava tentando promover um negócio lá. Mas isso depois eu conto, se vocês quiserem entrar. Eu não sei como é que a gente está com o Zoom aqui, não sei se tem programação para depois, se a gente vai ter que acabar na hora, qualquer coisa a gente pode abrir algum encontro a gente, continuar a conversa. Mas vamos tentar fazer a nossa... Bora. Eu vou fazer uma coisa aqui também, vai. Vamos tentar fazer alguma coisa junto. Você colocou, Flá? Oi? O som? Vou colocar. Gente, desculpa se eu sou um pouquinho lerdo, mas é tipo pra gente separar fotos pra botar na colagem, é isso? Oi? Pra gente separar, tipo, fotos pra colocar na colagem? Tanto faz. Pode falar, Flá. Pode ser o que você quiser, pode ser colagem, pode ser uma composição de objetos, pode ser uma fotografia do que você quiser, o que você quiser. É uma composição livre. Sobre quem está aí, quem né? está aí. Pode ser uma cueca, pode ser um sutiã, pode ser um grampo de cabelo, pode ser uma escova de dente, pode ser uma comida que você gosta de comer, entendeu? Pode ser o teu dedão do pé, pode ser o que você quiser. Pode ser um livro, sei lá, pode ser qualquer coisa. Não pensa muito. Tenta mais. Obrigado.
aqui. Olha aqui. Olha aqui. Aqui é o meu dedo, ó. Desculpa, gente. É que valeu a pena. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado. Abaixo os puristas. Estou farto do lirismo namorador.
Aí, galera. Vocês conseguiram colocar? Não sei se vocês conseguiram fazer alguma coisa. Deixa eu... passar aqui as coisas. Consegui fazer um negocinho. Ah, legal. É, só uma intenção mesmo, uma coisa só para não passar em branco. E o link do Drive, vou mandar de novo aqui, não sei se vocês viram. Se quiserem colocar lá. Gente, eu comecei a falar com o meu gato, por isso que tava... Eu levei um susto. Eu peguei, eu falei, o que eu vou pôr em cima desse negócio? Eu vou pegar ele. E... Bom, tomara que a gente volte logo, né? E para a gente fazer uma ação do Mova presencial com todo mundo. Acho que é o mais legal mesmo que a gente consegue fazer ao vivo. Acho que é uma experiência muito gostosa. Eu lembro que tinha momentos assim que a gente estava cansadão de entregar projeto. A gente fica assim bem esgotado, né? E daí aparecia assim uma ação dessas para a gente fazer. E a energia assim voltava e fluía de uma outra maneira, sabe? Quando é uma coisa livre, quando é uma coisa em conjunto, assim, sem tanta regra, sem tanto tipo, não pode, não sei o quê. E é muito gostoso isso, assim, experimentar coisas que deixam a gente mais leve, mais tranquilo, sem tanto medo, né? E se vocês quiserem fazer alguma coisa na FAO, aí vocês também podem, por exemplo, propor e a gente promove juntos também. Viu? Expo FAO também, a gente chegou a promover, eu participei de duas organizações do Expo FAO. A FAO tem uma exposição de arte, normalmente organizada por alunos, meio que autogerida mesmo. Eu participei em 2011 e 2006. Que é uma coisa que vocês podem se envolver, vocês que gostam. Fazer uma coisa, arte e tecnologia, interessante também. A turma 16 é esse ano, é isso, Isabela? Você acabou de entrar. Os calouros de design, Entendi. São todos, entendi. Legal. O design também é bem legal, assim. Vocês também podem ir buscar em outras faculdades, tá? E uma coisa que eu queria falar, porque a gente fica muito preso, por exemplo, em não se envolver nas coisas que acontecem, com medo da nota baixar e não conseguir ganhar bolsas e coisas assim, tá? Eu me envolvi em todos os movimentos estudantis, acabei, às vezes, também perdendo algumas matérias que na FAO você acaba tendo que escolher em algum momento da tua vida, entendeu? Você vai acabando escolhendo o teu percurso. Se você vai mais para tecnologia, se vai mais para planejamento, etc e tal. Gente, eu fui para a Alemanha, eu ganhei bolsa integral de extensão universitária, ganhei viagem para Buenos Aires, e minha média não era 10. Tá? Eu não consegui fazer as aulas de cálculo, eu achava muito chatas as aulas, então minha média das aulas de cálculo normalmente eu deixava para o último minuto para passar, então acabava baixando as minhas médias também. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você fala assim, não vou entrar em greve porque eu tenho medo minha nota baixar. Participei de muito movimento estudantil, não fui de grupo nenhum, fui independente, quando achava que tinha que entrar em greve, entrava, quando achava que tinha que sair, também saía. Então, assim, é importante a gente se envolver politicamente, é muito importante, e não fique com medo. O que importa na FAO é o porquê que você quer fazer alguma coisa. Eu transformei matéria de planejamento em vídeo, em mini documentário, transformei projeto de design gráfico em projeto de arte, e tudo isso eu tirei notas altas, porque eu sabia o que eu queria.
Enquanto eu fiquei tentando me encaixar, eu não me encaixei, eu ia pior do que quando eu resolvia propor com o meu verdadeiro eu, entendeu? Então, não se sintam-se livres para propor, e se você tiver uma ideia legal, o professor vai ver que é legal, ele vai reconhecer. Eu fiz um trabalho sobre casas na árvore, e eu tinha que comparar um arquiteto que construiu no norte e no sul, e eu achei um cara da Alemanha que construiu em Curitiba. E eu fiz, entendeu? E todo mundo fazendo sobre Zaha Hadid, não sei o que. Tirei 10, o cara adorou, entreguei uma semana para trás. Então, assim, se você souber o que você está fazendo, não tem limite mesmo. Não se sintam presos, tá? Não se sintam, por favor. Desculpa. E aí, gente, vocês conseguiram botar no Drive, finalizar? Como é que estamos? Eu precisava do link do Drive. Ah, Então, Flávio, tá. Ah, entendi. Eu acho que o Flávio só mandou para mim. Você tem que... Eu vou colocar aqui para todo mundo. obrigada. Aí... A gente acha que as coisas online são mais rápidas, mas elas demoram mais, né, gente? Até entrar. Dá muito mais trabalho. Também acho. Flávia, a gente não está te ouvindo. Desculpa. Bom, o tempo acabou da oficina, assim, em termos de oficiais, né? Mas não sei até quando a gente pode ficar aqui, até quando vocês querem ficar. Mas a ideia, só para finalizar, assim, agora, que a gente achar que seria bacana, seria cada um colocar lá o seu desenho, projeto nesse drive, sua foto, né? E daí outra pessoa pegar um aleatório e colocar como fundo no Zoom, no plano de fundo do Zoom. E meio que juntar, meio que criar uma relação aí entre as pessoas. A única coisa é que meu computador não consegue fazer isso. Ah, não consegue? Não, ele é muito velhinho. Ontem eu tentei e não deu. Mas tudo bem, faz parte. Vou tentar mandar lá no Drive meu, peraí. Clica onde para adicionar nesse Drive? Eu não sei mexer. É novo aqui? Ou não? É só você jogar dentro dele. Tá, vou tentar. Deixei umas fotos do Pepe. Você viu aqui no vídeo, né? Aí, vídeo setting, que a gente vai entrar. Background and filter. E aí, add image. Eu tô tentando eu também. Será que é o Zoom da FAO que não deixa fazer isso, gente? O meu eu sei que não, porque eu também já tive em reunião que eu precisava mudar fundo e eu não consigo. Ah, que pena. De trabalho, eu não consegui. É muito chato. Sabe o que eu fiz com o meu computador, Isa? Para dar uma sobrevida? Eu troquei o HD dele para um SSD. Eu vou te falar que ele estava pode assim, dar uma melhorada, né? manquetinha no rolê, ele desligava. E aí deu uma sobrevida, me ajudou, viu? E gastei bem menos do que comprar um novo. Bom, só para a gente né? não se prolongar demais, o que a gente pode propor também é... Bom, vocês coloquem o fundo aí a hora que vocês quiserem, também a hora que vocês conseguirem. O fundo que eu digo, a foto, né, de quem está aí.
E daí depois a gente também pode, tipo, criar uma colagem grandona, assim, de geral, de todo mundo, e mandar lá para o GFAO, mandar para colocar na nossa página também no Instagram, e como um símbolo aí do início do ano Ô, letivo de Flá, vocês. será que não é mais fácil a gente fazer um grupo de WhatsApp aí? Bom, mas eu acho que pela oficina dos bichos aqui rola, tá pelo drive, né, aquele link que eu mandei, é só colocar lá de boa, não tem Vocês problema não. conseguiram? Tá falando que eu não tenho permissão para fazer Não? post. É, eu acho Deixa que eu só ver. você que está autorizado. Eita. Eu também não posso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora tá liberado, gente. Desculpa aí que essas coisas são meio complicadas. Vocês me avisam se rolar? Não, não rolou. Não? Bom, então, deixa eu ver aqui. Será que a gente consegue mandar aqui no chat, gente? Pelo chat, será que rola? A gente troca Rola. aqui. Rola mandar pelo chat, gente. Pode ser pelo chat também. Peraí. Mandei meu arquivo, eu acho que é o certo. Isso. Legal. Eu vou adicionar lá na... Mas lá será que a no- gente consegue fazer download? Acho que sim, gente. Não é possível que seja tão, tão complexo assim. Deixa eu ver. Mas a gente consegue fazer download também. Mas não dá para ver, né? A gente ia querer fazer uma dancinha com vocês, com fundo, assim, ó. Tipo, uma dancinha, ó. Achei mó legal. Teve uma hora que tava entrando no meu olho, ó. Acho que É que você agora... tava sem olho uma hora. Né? Acho que quando eu faço assim, ela... Desculpa, gente, aqui em casa o pessoal é barulhento, vocês estão ouvindo o fundo aí. Difícil, família de italiano. Eu acho que agora rolou, galera. Né? Eu pedi ainda. Falei, ó, vou estar em uma reunião. Parece. Então eu coloquei já lá, Bi. Bom, então só para a gente não atrasar muito o final aqui, então vocês mandem até hoje à tarde para a gente alguma coisa legal, uma inspiração aí. Acho que podem... valeu, Thiago, mandou também. Podem pensar também alguma coisa que te inspire em vocês, pegar esse tempo para, sei lá, começar aí a pensar um pouco nessas questões artísticas e que depois a gente bola alguma coisa bacana para compartilhar com vocês depois. E no mais, para finalizar, queria dizer que muito legal que vocês compareceram. Espero que, acho que mesmo não rolando coisas presenciais num futuro próximo, a gente possa pensar em novos encontros e novas maneiras de se comunicar através da criação, né? Eu acho que a gente pode bolar coisas também mais participativas e de troca, né? De criatividade também.
E não sei se a Bia quer falar alguma coisa. Eu quero sim, eu queria ver se a gente consegue tentar aí colocar alguma coisa no fundo para tirar uma foto do background. E se vocês querem escrever aí o telefone, que a gente pode tentar montar um grupo aí para vocês, ou se vocês já nos adicionaram no Instagram, se vocês quiserem, enfim, para a gente poder trocar. Eu vou colocar esse fundo aqui, ó, para mim, ó. Será que vai dar certo? Vamos ver. Aí, ó. Não sei de quem que é, gostei. Minha fotinha singela. Ó. Gostei desse aqui. E que, assim, é muito difícil ter um conceito, né? Você, ainda mais no design, assim, ter uma coisa conceitual. A arquitetura modernista é uma arquitetura que ela é do minimalismo mais, né? Do menos. O que eu posso te dar de conselho é excedam. Não tenham medo de experimentar, porque a coisa nada é final no mundo, né? Então, experimente um monte. Convido vocês a experimentarem a colagem, comprar papel colorido, papel de seda, coisas assim, e colar livremente, enfim. Se experimentar também essa sensação das cores, essas coisas. E eu insisto muito nisso, porque eu não sei se vocês conhecem a FAO, pelo jeito vocês mudaram de ideia, vocês queriam ser engenheiros, mudaram, foram para lá, queriam fazer artes, mas a FAO também tem, vocês vão ver que tem muita gente que é filho de fulano, né, primo do ciclano, neto do terciano, de gente que está na arquitetura há muito tempo, gente que é filho de professor, sobrinho de professor, que não sei o quê. Então, eles vêm também com uma carga, existe uma carga conceitual muito grande. E acaba inibindo a gente, às vezes. Eu, por exemplo, não sabia quem era o Artigas, eu não fazia ideia. E isso acabou fazendo com que, para mim, por exemplo, assim, às vezes eu senti mesmo vontade de ir embora. Falei, gente, eu não sei lá, eu gosto de arabescos, entendeu? E aqui a forma tem que ser quadrada e redonda. E no final, na verdade, não se sintam acuados e coagidos com nada, ninguém sabe nada lá, todo mundo é estudante. E a USP é um espaço maravilhoso, é uma grande mãe. Você tem as artes plásticas para poder ir, você tem matéria, você pode andar por todos os lugares. A FAO é uma coisa que te demanda muito trabalho, mas se você tiver um tempinho para experimentar, experimente. Ocupem o LAME, que é o laboratório de modelos. Eles jogam muita coisa fora lá, dá para pegar material, dá para inventar coisa. Então, assim, ocupem os laboratórios, experimentem tudo isso. Se tiver ideia, gente, vocês mandem. Então, por exemplo, assim, o meu trabalho final de graduação, eu resolvi que eu queria fazer uma casa que fosse desmontável, que pudesse ser pendurada, flutuar no laguinho e ficar apoiada no chão. Eu pensei assim, vai ser minha última possibilidade de pirar o cabeção nessa minha vida, eu não vou desperdiçar o meu trabalho final de graduação fazendo um projeto arquitetônico. A faculdade me apoiou, eu consegui um material de longe, eu mandei um projeto para eles, eles iam me dar a importação do material. Então, assim, a USP tem esses recursos, é só tentar, tá bom? E se sintam muito à vontade. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, ó, Flávio Rafael, a Bia, para qualquer dica que vocês quiserem, como eu, uma grande dinossauro da universidade, vocês ficam à vontade, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem saber de departamento, se vocês quiserem saber, sabe assim, tipo, qualquer coisa, se precisarem, eu estou por aí. Se quiserem saber de possibilidade de intercâmbio, o Flávio foi para a Itália, na faculdade, eu fui para a Alemanha, depois eu voltei para a Alemanha no mestrado, estou finalizando o meu mestrado agora, que era um programa internacional, metade na Alemanha e metade em outros países, eu estava nas Filipinas. Então, assim, o mundo é muito grande, as referências vão além da Europa e Estados Unidos, e tem muita coisa para a gente ver em relação à sustentabilidade. Hoje em dia as agendas estão bombando, né? Então, o pensar inteligente, ele também é um pensar criativo. A inovação, ela exige que você saia da caixinha e não siga o bonde. Por isso que é bom também estar livre no cabeção. Tá certo, meus queridos? Desculpa se eu me estendo sempre nisso, porque fica parecendo que não, a gente não é tão sério, sabe? E a gente é sério. E o fato de você não carregar um peso na linguagem, ela não significa que você não consiga lidar com todo mundo.
que o movimento social é importante sim, a habitação é importante sim, mas o arquiteto também ele é importante sim, mas nós não somos tão importantes. 60% da construção brasileira é feita por autoconstrução. Então, sabe, poucas pessoas pagam por projetos de fato. Então, enfim, mas é sempre possível construir um caminho legal, ir para o mundo e voltar e se expandir. E aproveitar essa oportunidade que vocês estão tendo. Gente, que é pouco lugar no mundo onde oferece uma graduação livre, gratuita, com tanta estrutura. É verdade. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu, por aparecerem aí. Vamos tentar manter esse contato e espero que vocês tenham um primeiro ano muito inspirador, muito livre, assim, à medida do possível, né? E criem, gente, criem, não tenham medo de agir, de ter a ação do movimento, se movimentar, movimentar o teu corpo, é muito importante, faz bem para a cabeça, faz bem para a alma, para tudo. Então é isso, gente. Um beijão para vocês, se cuidem aí. Meu telefone tá aí, tá? E eu vou anotar aqui de vocês, antes de você fechar, Flávio, porque ele é o organizador. Não, eu fico de boa aqui. Coloquei o meu aí também. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem que falar assim, essa foi a nossa primeira experimento online, desse jeito. E talvez a gente possa criar outros pacotinhos e tentar, né? E aí, se vocês quiserem também, quem sabe a gente não pode fazer um pequeno grupo de estudos com vocês, dessa alternativa de pensar e ser criativo online junto, né? Não é? Eu vou anotar o telefone de vocês e vou fazer um grupo no WhatsApp, tá bom? Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada, querida. Até mais, pessoal. Não fecha, Flá, que eu vou anotar Não, o eu tô de boa aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem falar também alguma coisa, se vocês Por favor. acharem? Só agradecer. É sempre bom dar uma extravasada também, né? Foi ótimo, muito legal. E vocês, meninas? Eu também só queria agradecer não palestra, né? Mas pelo conteúdo bem interessante que vocês mostraram hoje. E é isso, é oportunidade também para a gente criar alguma coisa. E se vocês quiserem também, tirar dúvida de movimentos estudantis, como é que funcionam as coisas, tá? Aí vocês também podem me perguntar, ou perguntar para o Flávio. Eu participei sempre como independente. Mas fui eleita, viu? Fui eleita representante da FAO. Lembrei disso outro dia. Tinha esquecido. Legal. Que é importante a gente também a gente se colocar, sabe? Assim, existem questões políticas que são importantes. Só que, por exemplo, dentro do movimento, existe também um movimento que ele está aí pelo movimento. Existem partidos políticos dentro da universidade que eles não estão interessados no bem comum, estão interessados em ganhar força para eles mesmos. E acabam usando da participação dos alunos para esse engajamento. No entanto, há questões que são muito importantes. Por exemplo, quando o Estado resolve interferir em como vai ser pesquisada as coisas. A universidade ela tem que ter o livre pensar e o livre pesquisar. Se o Estado direciona isso, se ele forma uma comissão, isso é muito importante para se mobilizar, entendeu? Se o Estado bota, por exemplo, uma força de polícia dentro da USP, isso é muito importante para os alunos se mobilizarem. Então, existem pautas que elas são muito importantes. Vocês vão ter pautas de greve sempre, mas tem umas que elas interferem na liberdade do pensar e outras que a gente não pode ter, uma agressividade policial dentro da universidade, onde é um lugar de questionamento. Essas foram 2 greves, assim, que eu me engajei mais, teve outras que eu me engajei menos, e aí é importante falar o que pensa, e quando vocês acharem que tem algum movimento, alguém que está dominando por alguma coisa que você não está entendendo direito, está achando que não é puro, também questione, pega o microfone e fale. As assembleias são espaços, é chato, poucas pessoas se engajam, mas elas são espaços onde, se a gente não se coloca, alguém se coloca em nosso lugar. Então, depois, não dá para reclamar
do que foi decidido, né? Você não estava lá para opinar. Então, é importante também participar desses espaços. E tem outras dicas, se vocês quiserem. Aí vocês podem entrar em contato. Eu copiei aqui o telefone de vocês, vou adicionar. Tá bom? É isso. Bem, um beijo. Obrigado. Obrigada. Um Tchau, beijo. pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Vamos ligar? Vamos.